Galera do canal, bora de notícias do Inter. Já deixa o seu like, pois isso ajuda muito. Com o encerramento da janela se aproximando, o Inter corre contra o tempo para trazer reforços, e o repórter Lucas Dias, no seu canal, trouxe 3 situações envolvendo o mercado da bola do Inter. Mas antes de vermos, se liga nesse recado. Torcida Colorada, estamos empolgados em apresentar a 1xBet, uma plataforma de entretenimento online que está revolucionando o mercado. O melhor de tudo é que com ela é muito fácil e rápido ganhar. Cadastre-se agora mesmo usando o código Torcedor Colorado e dobre o valor do seu depósito. Ao depositar R$50 usando o meu código, você receberá R$100 no primeiro depósito. O bônus pode chegar até R$1.560. Ao clicar no link fixado no comentário, você apoia nosso canal. É só seguir o link, se cadastrar, fazer sua aposta e torcer. Jogue com responsabilidade. 3 atualizações para vocês. Primeiro, Vitinho, lateral de 25 anos do Burnley, que está na Championship, a segunda divisão da Inglaterra, jogou Premier League no ano passado com a equipe do Burnley, é titular por lá e que interessa ao Internacional. A informação do pessoal do GE lá do Rio de Janeiro é de que o Botafogo avançou com o jogador, acertou-se com ele numa proposta contratual e salarial e já enviou a oferta para o Burnley, que está dificultando na liberação, mas o pessoal lá do Rio de Janeiro está confiante que o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, deve fechar com o Vitinho, lateral direito de 25 anos, que está lá na Inglaterra, e é um jogador que estava conversando com o Internacional, mas a gente sabe, entre o poderio financeiro do Inter e de uma SAF como o Botafogo, o Inter vai acabar ficando para trás. A outra situação é a do zagueiro Caetano, tá? Que a gente já até comentou aqui no canal, que era um nome que estava na pauta do Inter, jogador que é natural do Rio de Janeiro, passou pela base do Vasco, do Botafogo, depois foi pro Corinthians, e aí ele foi emprestado pro Oeste em São Paulo, pro Curitiba, pro São Caetano, pro CRB e pro Goiás. É no Goiás que ele ganha maior destaque, e aí ele volta pro Corinthians, o Corinthians pretendia utilizar ele, e aí ele atuou em 36 oportunidades lá no Corinthians. Só que agora, o Corinthians trocou de treinador, tá com o Ramon Dias, que tá dando uma ajeitada lá no time do Corinthians, e o Caetano perdeu espaço, o zagueiro jovem que vem da base do Corinthians, tá com 25 anos já agora, e ele tem o contrato terminando no Corinthians, ou seja, o Inter pretende oferecer um pré-contrato para que no final da temporada ele saia de graça do Corinthians e venha de graça, em definitivo, para o Internacional. O empresário dele é nada mais nada menos que o Marcelo Robalinho, que tem uma ótima relação com o presidente Barcelos e com o departamento de futebol do Internacional, e a direção do Inter ainda tenta, quem sabe, trazer o Caetano agora, porque ele já está em fim de contrato e aí tu consegue, obviamente, uma condição financeira mais facilitada, já que ele já vai sair de graça no final do ano. Se o Inter quiser trazer ele agora, o Corinthians vai cobrar uma compensação financeira. Tem até uma situação de uma dívida ainda em relação à ida do Pedro Henrique para o Corinthians e que pode facilitar nesse negócio. Mas na pior das hipóteses, o Inter dá um pré-contrato para ele, finaliza e ele vem no final, na virada do ano, de graça, em definitivo para o Inter. Pra fechar, eu quero falar do David, tá? Porque muita gente tava perguntando a situação do atacante que pertence ao Inter e que tá muito bem no Vasco. Ele tá fazendo gol a toda a rodada no Campeonato Brasileiro. Ontem fez um golaço pelo Vasco da Gama no empate contra o Criciúma lá no Heriberto Rios. Se nada mudar, se nenhuma catástrofe acontecer com o David no Vasco, o Inter vai vendê-lo em definitivo, tá? A opção de compra do Vasco, nesse momento, é de 2.800.000 euros. 2.800.000 euros, mais de 16 milhões de reais que o Inter pode lucrar com a venda do David pro Vasco da Gama. Para isso, ele tem que jogar 60% dos jogos do Vasco. E ele já tem, nesse momento, 85% dos jogos do Vasco na temporada 2024. Então é bem possível, ele é titular por lá, que ele seja adquirido em definitivo e renda aí mais do que o Inter pagou, porque o Inter pagou 11 milhões de reais para comprar o David lá do Fortaleza, tá certo? É engraçado que os jogadores, quando não estão no Inter, se destacam. David não jogou nada por aqui, e lá tá brilhando, vai entender, né? Enfim, se chegou até aqui, se inscreva e deixe seu like.